estamos de volta aí com mais uma aula do nosso curso básico de inglês técnico, onde o nosso objetivo é a leitura e compreensão dos manuais técnicos de aeronave. Eu sou o instrutor Igor Freitas e hoje falaremos sobre mais um capítulo do nosso ATA 100, sobre o capítulo 5, onde encontraremos informações sobre os times limits, os limites de tempo, de revisão, de cheque de cada item, e os maintenance checks, os cheques, as verificações de manutenção. Então, como é que vem dividido aí o nosso capítulo 5 do ATA 100? O capítulo 5 do ATA 100, ele especificamente vai falar para a gente sobre os periodic inspection, os períodos de inspeções, as inspeções periódicas do nosso manual. Então, ele vem dizendo aqui, explicando que manufacturer recommended time limits for inspections, ou seja, o fabricante, tá? As recomendações de tempo do fabricante, os limites de tempo recomendados do fabricante para cada inspeção. Nós vamos encontrar aqui, ó, maintenance checks, os cheques de manutenção, and inspections, cheques de manutenção e inspeção. Ambos, aqui, ó, but, silhouette and unsilhouette. Então, nós temos que lembrar lá dos nossos ensinamentos iniciais, lembra de sufixos e prefixos? Então, vamos encontrar aqui que ele está falando para a gente ambos, ó. Silhouette é o programado, já falamos disso também, and unsilhouette, não programado. Então, manutenções e inspeções programadas e não programadas. Beleza? Todo fabricante vai dar para a gente uma lista de itens que a gente tem que ver em alguns intervalos de tempo. Porém, nós temos algumas manutenções também consideradas como não programadas, unsilhouette, que é quando acontece alguma eventual fatalidade. Bate uma hélice, recebe aí um like strike, um raio, no caso, um relâmpago, e aí nós precisamos ter um outro tipo de cuidado quando ocorre essa situação. E tudo isso já está previsto no manual, no nosso capítulo 5. Então vamos ver aqui mais o que a gente encontra dentro desse nosso capítulo 5. Então ele vem dividido aqui, ó, inicialmente em general, uma generalidade, uma parte geral, uma explicação de como funciona o manual, quais são as descrições básicas que a gente vai encontrar. No traço 10, nós temos aí os time limits, os limites de tempo, ok? Então nessa área ele vem explicando aqui pra gente, ó, choose manufacturer recommended time limits for inspection, tá? Então aqui os limites aí para inspeção, os limites de tempo recomendados pelo fabricante para inspeção. Na sequência aqui, ó, maintenance and overall. Maintenance a gente sabe que é manutenção, and overall of the aircraft. Overhaul para a gente é revisão, ok? Então vai para os tempos de manutenção e revisão da aeronave. Ele fala aqui também, ó, its systems and units, os sistemas e as unidades, and life of parts, e também o tempo de vida de algumas partes, algumas peças. For engine manufacturer, this will include the flight cycles, lives of major routine components and other items designated critical. Ele fala para a gente também, ó, que para o fabricante do motor, esse incluirá. O will é o fazendo o nosso futuro, ó. O will include, incluir, o will include, incluirá. Incluirá o que quando o fabricante do motor? Flight cycle, o ciclo de voo, tá? A vida aqui, ó, vida do ciclo de voo, of major rotation, dos componentes maiores de rotação, ó. Qualquer componente aí do motor que receba a rotação, ele vai incluir aqui o ciclo de vida desses componentes também. And the other items designated critical, e outros componentes aí, outros itens que ele considerar crítico também. Beleza? Então aqui nós vamos encontrar todos esses tempos de vida útil de cada componente, qual o período de revisão, e no caso do motor, o próprio fabricante do motor vai gerar um documento específico para explicar esse tipo de controle. Ele fala para a gente aqui também, ó, que na divisão 20, nós vamos encontrar o que? Issued Maintenance Check, os cheques aí de manutenção programada. Ele vem de novo falando aqui, ó, choose manufacturer recommended maintenance check
and inspections of the aircraft. Então, aqui nós vamos encontrar os cheques de manutenção recomendados pelo fabricante e as inspeções da aeronave. Each system and units dedicated by the time limits specified in -10 above. Então, ele fala aqui também que as inspeções, que os sistemas e as unidades dedicadas aí aos limites especificados no -10, ok? Então aqui ele vai falar nos limites geral do -10, ó, todos esses tempos limite, e aqui ele vai dizer qual é a manutenção programada que eu tenho que executar. Então nessa seção, ó, this section shall list in more detail the item which are outlined. Então, ele está falando aqui que nessa seção ele vai mostrar uma lista mais detalhada dos tipos de serviço que deve ser feito on the airline job form, na linha de trabalho, é a forma de trabalho. Usually by title only, and shall cross-reference the detailed procedures include the individual maintenance practices. Então ele está falando aqui para a gente que vai mostrar também uma lista de referência cruzada e procedimentos detalhados, incluindo aí as práticas de manutenção individual. Então no 10 ele dá um geralzão, ok? Ele informa para a gente aqui quais são as vidas úteis, os tempos aí para inspeção. No 20 ele vem detalhando quais são esses cheques, aí, os programas detalhadamente que tem que ser executado. E aí ele divide ainda aqui, ó, mais um pedaço aí para o traço 30 e traço 40. Traço 30 quando requerido, ok? E traço 40 também. Tanto que essa área aqui para a gente está junta, ó. E ele vem informando aqui para a gente que é reserved for use in choose case where the number of breakouts provided by the 40 digits in the 20 breakout is not sufficient. Ó, is not sufficient não é suficiente to cover, para cobrir, all the maintenance checks dedicated by subsystem SHAM, that SHAM above. Então ele está falando aqui para a gente que é reservado para o uso em caso onde o número de quebras, que o número de divisões que provê aí os 40 dígitos, aí pode acontecer na parte do traço 20, essas divisões não são suficientes para cobrir toda a manutenção, todo o cheque de manutenção dedicado aí no subsistema de traço 10, ok? É isso que ele está falando para a gente. Se for necessário, as required aqui, ó, as required é quando necessário, se houver necessidade, ok? Então, quando necessário, ele vai quebrar em mais divisões no traço 30 ou no traço 40 para ficar uma divisão mais lógica e mais acessível de entendimento aí para o mantenedor, para a gente dar manutenção. É isso que ele está explicando aqui para a gente. Quando o traço 20 não for suficiente, ele vai quebrar aí para o traço 30, para o traço 40, para ficar uma divisão mais harmônica do seu manual. E nós temos ainda aqui também o traço 50. Então o traço 50 ele fala para a gente do Unscheduled Maintenance Checks, que nós vimos aqui que o an é uma negação. Lembra dos nossos prefixos? Lá da nossa primeira aula? Então volto a dizer, o nosso conhecimento aqui tem que ser cumulativo, eu não posso abandonar o que já foi dado. Então eu tenho que olhar isso aqui com muito carinho, relembrar de todos os detalhes que nós já comentamos nas primeiras aulas, aquela visão geral que a gente tem que ter do manual, aquela olhada com capricho, uma olhada com calma, para não perder nenhum tipo de detalhe que vai estar sempre trazendo uma informação importante para a gente, ok? Então, unscheduled é não programado, ok? Scheduled programada, unscheduled não programada, maintenance checks, cheques aí, verificações de manutenção não programada. E ele explica aqui para a gente, ó, choose maintenance checks and inspections on the aircraft, essas cheques de manutenção e inspeções na aeronave. Aí ele fala aqui, ó, each system and units which are dedicated by special or unusual conditions. Então, os sistemas e unidades aí que são dedicados para uma especial ou uma condição não usual, which are not related
que não seja relatada to the time limits specified in that term. Então, que não seja relatada aí nos limites de tempos especificados no traço 10, beleza? Ou seja, é uma situação atípica. As situações normais, tempo de vida, revisões de 50 horas, 100 horas, troca de óleo e etc., vão estar especificados aí no traço 10. Situações atípicas, aqui ó, usual condition ou special, como ele fala aqui, condições especiais ou não usuais, não comuns, vão estar aqui no traço 50. Include special and checks such as hard land, então quando eu tenho aí um pouso duro, por exemplo, overweight land, um pouso pesado aí, ó, sobrepeso, ok? Bird strike pra gente é impacto com pássaro. Turbulent air, quando ele pega uma turbulência aí. Lightning strike, quando eu pego relâmpago, ok? Impacto aí de raio, algum raio atingiu a aeronave, e aí eu tenho algumas especificações, algumas áreas específicas para estar analisando. Sludge injection, quando eu venho ingerir algum tipo de elemento estranho. Radioactive contamination, contaminação radioativa. Maintenance checks prior to engine out failure, etc. Então, quando eu venho ter qualquer tipo de anormalidade do funcionamento da minha aeronave, ok? Aí eu tenho cheques específicos aí que também vão estar escritos no manual para que você não fique desorientado. Então, gente, sempre recorrendo ao manual, ok? Houve um pouso duro, um hard landing, como é que eu faço a inspeção? Eu tenho que procurar no manual, nessa área do traço 50, se eu tenho algum Entry-Led Maintenance Checks, algum cheque de manutenção não especificado, não programado aí sobre esse item, ok? Então vamos ver então o principal vocabulário técnico utilizado aqui nesse nosso capítulo 5, sobre o que vai falar na maioria dos manuais, quais são os vocabulários utilizados. Além daquele vocabulário já aprendido nas aulas anteriores, que vai ser um vocabulário mais padrão, uma gramática mais comum, nós temos algumas palavras técnicas aqui que são bastante aplicadas nessa área. Entre elas nós vamos encontrar daily. Daily quer dizer para a gente diariamente. Então, uma expressão diariamente aí. Daily line, uma linha diariamente de ação que eu tenho que tomar, ok? Daily, diariamente. Line, linha, né? Tá na cara aí pra gente. Considerado aí o nosso cognato. Task, vamos escutar muito essa palavra aí, task card. Task é tarefa. Task card, cartão de tarefa, ok? Tem na sequência aqui pra gente, é o card, cartão. Então, cartão de tarefa é o que a gente vai trabalhar o tempo todo aí, os task card. Nós vamos ver mais detalhadamente. Interval, também o nosso cognato intervalo. Work é trabalho. Condition, condição, também outro cognato pra gente aqui, ok? Procedures, procedimento. Time é tempo. Estimate, estimado. Consumables também, faço aí consumíveis. Muitas palavras cognatas aí de fácil entendimento pra gente, né? Man hours é homem-hora, o tempo gasto para executar aquele tipo de serviço, ok? Others, outros, já falamos também. Remakes é remarcar, remarca, registros. Types, tipos. Replacement é substituir, substituição, que é troca de algum item. Tools, ferramentas, já falamos aí na forma geral. E algumas expressões que são muito utilizadas aí. Flight hours, tá? Na simbologia e o acrônimo de FH, são horas de voo. Threshold para a gente vai ser fadiga do material. Temos também start, partidas, né, início. Landing, também pela exemplificado aí por LD, tá? O acrônimo ND, são pousos. Flight cycles, FC, ciclos de voo. Então tudo isso são formas de controle. Flight hours, controlado por horas de voo, pode ser controlado por lands, por pouso, pode ser controlado por flight cycles, por ciclos de voo. E aí eu tenho que ver, dar uma lida na introdução do manual para entender qual é a definição de cada, qual é a diferença, por exemplo, de flight hours para flight cycles. O manual na introdução, no general, vai estar nos comentando e explicando detalhadamente sobre isso, ok? Calendar times, então intervalos aí calendários, tá, ok? Pode ser aí, ó,
MO para a gente de months, de meses, e YR de years, de ano. Eu posso ter controle mensal ou anual no meu calendário. Reports são registros. Scheduled, programado, já falamos aí também. Overhaul, revisão. Signs é tempo, desde quando, ok? Nós temos muitas a expressão aí, por exemplo, TSN, Time New Size. Desculpa, TSN, Time Size New. Então, tempo desde novo, ok? Overall, revisão, já falei isso aqui já está repetido isso aqui. Enfim, bom para a gente gravar melhor as palavras mais específicas. Between, entre, então tem, por exemplo, a expressão TBO, que vem aqui, ó, time between overall, tempo entre revisão, ok? Essa associação para a gente de palavras é importantíssima para a gente entender dentro do nosso manual. Airworthiness, aeronavegabilidade, também muito falado aí nessa nossa parte desse vocabulário técnico do capítulo 5, que é essa parte de expressão. Walk around é caminhar em volta, é dar a volta na aeronave fazendo essa expressão. Então, em alguns eu vou encontrar walk around, outros eu vou encontrar turn around, giro em volta, girar em volta. Então, ele comenta que é uma caminhada em volta e outro é também um giro na aeronave, em geral, para fazer essa expressão. Significam a mesma coisa, ok? As duas expressões são sinônimos. Check, check é verificação, verificar. Verifique também, verificar, são palavras sinônimas que a gente também encontra nos manuais. Inspect, inspecionar. Visually, visualmente. Detailed, detalhado. E perform, perform para a gente é realizar, ok? A última palavra aqui é perform, é realizar. Então, como é que vem isso no manual? Aqui eu tirei parte do manual de serviço da aeronave Extra 200, monomotor alemão pequeno, porque é melhor a gente exemplificar com a aeronave pequena. A grande só vai aumentar o número de inspeções que vai ser feita devido, obviamente, ao seu tamanho. Mas a linha de raciocínio é a mesma, ok? Vou dar também, vamos distribuir aí, como nós já falamos, parte do manual também de aeronave grande, para que vocês consultem e venham a estar se familiarizando. Mas aqui para a nossa instrução é bom a gente começar com a aeronave pequena. Então isso aqui é um SM, é um Service Manual, manual de serviço, e a aeronave um Extra 200. E o que nós temos aqui na Table of Contents, a tabela de conteúdo, a primeira página aqui do nosso índice do manual de serviço. Então ele vem dividido exatamente como nós acabamos de ver, ó. O 00 aí, o General, generalidade sobre a aeronave. No traço 10, os Time Limits Components, os componentes, limite de tempo dos componentes. Ele vem falando a informação geral. Overall Scheduled, a revisão programada. E Replacement Scheduled, aí a substituição programada de cada item, ok? Essa é a nossa divisão. No traço 20 aqui, ó, ele já fala pra gente no Scheduled Maintenance Check, nos cheques de manutenção programada, sempre vindo aí um general, informação geral, uma introdução do que ele está falando, e aí dividido aqui, ó, em 25 aí, 25 hours inspections da aeronave, 25 horas de inspeção. No 20-03 ele já fala do Maintenance Checks Scheduled, nos cheques programados aí de manutenção, e no 5-20-4 nos Significant Items Inspections, a inspeção dos itens mais significantes, os itens mais críticos, ok? Que se apresentar algum tipo de problema, vai trazer danos para a aeronave, com dificuldade durante o voo e assim por diante. Então, os itens mais significantes para a segurança da própria aeronave. E depois nós temos aqui as divisões do capítulo 50, do traço 50, como nós vimos, do capítulo 5, traço 50, que vai falar sobre o quê? Sobre os nossos estilo de maintenance checks, sobre os cheques de manutenção não programada. E quais são alguns casos? Esse aqui, ó, violent stopping of the engine, tá? Parada, stopping pra gente parada, violent, violento, ok? Parada violenta do motor, aí ele bota aqui, ó, propeller strike, ok? Strike aí pra gente é pancada, batida, batida da hélice, propeller é hélice. Então quando a hélice bate em algum lugar e dá uma parada brusca do motor.
Nós temos aí, ó, hard land é pouso duro, ok? Um pouso com uma pancada forte aí. Temos engine fire, fogo no motor. Temos lightning strike, ok? Impacto aí por raio, quando um raio atinge a aeronave. E temos aqui também, ó, flight line inspections. Opa, inspeção na linha de voo. Inspeção na linha de voo, ele vai estar falando sobre pré-voo e pós-voo, com a aeronave ainda disponível. Beleza? Então a gente vê que tem bastante conteúdo nessa área, uma área bastante interessante para a gente manter uma manutenção preventiva adequada. É importantíssimo que o técnico consulte essa área dessa tabela dos limites de tempo de inspeção e como é feito esses cheques na nossa aeronave. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha mais detalhada aqui o que ele informa nesses capítulos. E é exatamente o que a gente acabou de ver na descrição geral inicial. Então no traço 10 ele vem falando para a gente, ainda estamos aqui no manual de serviço do monomotor, tá ok? Do Extra 200. Então no 10 ele fala sobre o time limits componentes, limite de vida dos componentes. No general, olha as informações que ele traz para a gente. All components not listed are should be inspected as detailed in chapter 5-20 maintenance checks. Então ele está falando que todos os componentes não listados aqui devem ser inspecionados detalhadamente de acordo com o capítulo 20, 5-20, que é o checks, maintenance checks, os cheques de manutenção, a verificação de manutenção. And repaired e reparado, overread ou revisado, se requerido, as required. It is recommended that overhaul or replacement of components should be accomplished not later than the specific period of operation for that component or in accordance with the manufacturer service date or workshop directives. Então o que ele está falando aqui pra gente? Deixa eu achar onde eu parei, que até eu perdi. Aqui, ó. Ele é recomendado, ok, que o overhaul, a revisão ou a substituição dos componentes deverá ser acompanhada quando o período não especificado para operação que o componente ou de acordo ou em acordância com with the manufacturer, de acordo com o fabricante, com os dados de serviço do fabricante ou as diretrizes de aeronavegabilidade. Então ele está falando para a gente aqui que é recomendado que a revisão ou a substituição desses componentes, ela siga aí acompanhada da última revisão, quando for especificado o período de operação desse componente, ou de acordo com os dados aí do próprio fabricante, dados de serviço do fabricante, ou as diretrizes de aeronavegabilidade que são fornecidas também pelo fabricante para dizer de quando em quando a revisão do item deve ser feita, ok? É isso que ele fala na parte geral, que eu tenho que acompanhar o que está descrito no capítulo 20 e qualquer mudança vai estar lançada, vai estar escrita na ficha histórica do próprio componente ou em uma AD, que é uma Airworthiness Directive, uma diretriz de aeronavegabilidade. E aí ele vem detalhando o capítulo, por exemplo, aqui, ó, na parte aí do traço 2, falando sobre overhaul schedule da revisão programada, o que ele prevê aqui nessa aeronave especificamente? It is recommended to overhaul the item show here the times indicated. Então ele está falando aqui que é recomendado aí para a revisão, os itens são mostrados aqui e no tempo indicado. The times may be modified by the respective national authority. Então, o tempo pode ser modificado, ó, by the respective national authorities. Então, a autoridade local, a autoridade do país onde você voa, pode modificar esses tempos de revisão, caso necessário. Por que isso aqui? Por que ele pode alterar uma própria informação do fabricante? Porque a informação do fabricante é uma informação geral. Vai depender das condições que você voa,
da forma como você opera a aeronave, do local, do clima onde essa aeronave é operada. Uma aeronave que voa no Canadá, no extremo frio, por exemplo, vai ser totalmente diferente de um programa de manutenção de uma aeronave que voa no Rio de Janeiro, no calor, numa área de grande salinidade, ok? Uma aeronave que transporta aí o tempo todo fazendo offshore, voando sobre o mar, uma área salina, vai ter um programa de manutenção diferente de uma aeronave que voa no campo, por exemplo, transportando executivo de uma fazenda para outra, digamos aí, um fazendeiro de um lugar para outro. São climas diferentes e tipos de operação diferentes, ok? A manutenção de uma aeronave que participa daqueles show de acrobacia, Red Bull Race, por exemplo, vai ser totalmente de uma aeronave que faz um voo panorâmico com um turista, por exemplo, que vai trabalhar bem mais macia, bem mais suave. E assim por diante. Então, pode ser autorizado a modificação dos itens do programa de revisão de cada item, conforme a utilização da própria aeronave. E aqui ele dá alguns exemplos dessa aeronave. Então, o item aqui pra gente, ó, o engine, que é o motor, tá? O fabricante aqui, ó, Textron Lycom, e ele fala aqui pra gente qual é a revisão do motor. Ele dá um asterisco, ó. Então, nós temos que ir lá na nossa legenda, aqui na lateral, ele diz pra gente o que significa o asterisco, ó. Refer to last insure of manufactured service bullet. Então, ele fala aqui que faz referência à última revisão do boletim de serviço do fabricante. Opa, beleza. Então, quando for para saber o programa de revisão de um motor, eu tenho que acompanhar lá os boletins de serviço atualizados do próprio fabricante. Está dizendo aqui no nosso manual. Engine Accessories, os acessórios do motor. Então, ó, together é junto. Together it's engine, então é junto com o motor, vai seguir a mesma regra. E assim por diante, ó, magneto, também asterisco, todos esses demais aqui que são asterisco, ó, vão seguir a orientação aqui. Refer to last insure of manufactured service bullets, vai se referir aí à última atualização do boletim de serviço do fabricante. O fabricante do magneto, tá aqui quem é o fabricante, ó. O fabricante do propeller, que é a hélice, MT Propeller, fabricante do governador, aqui é o governador também de hélice, que controla a hélice, o de White, que é o fabricante, ok? E aqui, ó, all others components, all é todos os outros componentes. Como é que são as revisões deles? On condition. Então, nós temos também no manual algumas situações que a gente vai comentar mais para frente, os tipos de revisões que nós temos. On condition, que é na condição, então ele vai ser verificado de tempo em tempo ali, e se houver algum dano, vai ser trocado, ok? On condition quer dizer na condição. Nós temos o TBO, como nós já vimos aí, já comentamos, TBO, Time Between Overhaul, tempo entre revisão. Temos alguns outros que são controlados aí por tempo de vida só, deu a vida útil do material, é troca imediata, enfim. Nós temos que ler aquela introdução, o general de cada manual, para ver como ele trata cada item específico. Aqui uma tabelinha básica dessa aeronave explica os principais itens. Beleza? E aí nós vimos aqui, ó, anteriormente, o overhaul estilo é de um programa de revisão, e aqui no traço 3 ele fala sobre replacement in shield, a substituição programada. Então, anteriormente nós falamos de itens que são revisados e aqui itens que são substituídos, ok? Financeiramente não vale a pena ele revisar um item desse. Então, é de troca programada. Deu tempo, troca o item. É o que ele explica aqui pra gente, ó. It is recommended to replace. É recomendado substituir. The items show, os itens mostrados in the following scheduled at time indicates, nas seguintes programas de tempos aí indicados. The times may be modified by the respective national authority. Os tempos aí podem ser modificados pela respectiva autoridade nacional, respectiva autoridade local. Beleza? Mesma coisa que comentamos lá no overhaul. Então ele vem aqui o item, por exemplo, ó, battery, ok? Nosso cognato aí, bateria. Ele fala aí que substituição, ó, replace,
substitui, então não vai fazer manutenção aqui não. Substituir a cada 2 anos. Opa, temos ainda o nosso asterisco aqui, ó. Então eu tenho que procurar uma legenda para entender o que ele fala do asterisco. O asterisco ele fala aqui on the recommendation of the manufacturer. Então isso aqui é a recomendação do fabricante, aqui a cada 2 anos eu substituo a bateria. Pode ser que a minha bateria esteja boa ainda, pode ser que a aeronave tenha uma bateria reserva e aí me autorize a mantê-la aí na aeronave até que ela venha da pane para substituir de uma forma on condition. Ou pode ser que eu tenha utilizado uma bateria de uma tecnologia melhor, que a durabilidade dela seja maior, ok? Nesse caso aqui ele está falando que é a recomendação do fabricante aqui, ó, dessa bateria, tá? Nós temos aí, ó, batteries of the ELT, a bateria do ELT. O ELT é o nosso componente aí eletrônico responsável, no caso de queda da aeronave, de ficar emitindo um sinal constante, é o localizador da aeronave, ok? Emergency Localizator é o nosso localizador. Ele fala também que 2 years, 2 anos, e tem o asterisco também informando que é a recomendação do fabricante também. Wheels presente são os cubos de roda, ok? Ele fala que é on condition, é na condição, então faça uma inspeção básica ali e não tem tempo de vida para substituir, enquanto estiver bom vai utilizando. E tires presente é pneus também são on condition, está bom, continua utilizando. Faça a inspeção básica do pneu ali, está em condições de uso, continua, não tem tempo de vida, segundo o fabricante aqui. Temos também aqui, ó, a parte 2, fuel, combustível, óleo, né? And brake hose. Brake hose são mangueiras aqui, ó, mangueiras de freio, tá? Brake é freio, hose mangueiras, cujo fabricante é a Aeroquip. Melhor dizendo, ó, fuel, oil and brake hose. As mangueiras de freio, mangueiras de óleo e mangueiras de combustível são fabricadas pela Aeroquip. E aí, quando é que é a substituição dela? Ele fala aqui, ó, after é depois, after first 7 years, depois de 7 anos, then 5 years, e então de 5 em 5 anos. Então a primeira, a nova lá, a original que veio com a aeronave, depois dos primeiros 7 anos. Deu 7 anos eu troco, e depois de 5 em 5 anos a substituição. Beleza, gente? Então essas são algumas palavrinhas-chave que vimos lá anteriormente e que vem sendo mostrado aqui no decorrer do próprio manual. Nos manuais de outras aeronaves não serão muito diferentes, o linguajar é bem parecido, algumas pequenas adaptações, mas de fácil entendimento. Nosso vocabulário técnico lá descreve as principais palavras que nós vamos encontrar nesses manuais da aeronave. E aqui, ó, no 20, é o que nós dissemos lá também anteriormente. Vamos falar aí sobre os Scheduled Maintenance Checks, os cheques de manutenção programada. No traço 1 aqui também, ó, 20-1, ele fala para a gente do General, a parte geral aí de informação, ó, Scheduled Maintenance Checks or Task. Então ele está falando aqui que os cheques, as verificações de manutenção programada, or task, ou as tarefas, must be carried out. Então devem ser executadas, devem ser feitas at 50, 100, 200, 300, 400, 500, em 1000 horas, intervalo de hora, ok? Então, a cada 50 horas de voo, 100 horas de voo, 200 horas de voo, 300, 400, 500 e 1000 horas, nós vamos fazer essa manutenção programada ou cumprir esses tasks, esses cartões previstos. É isso que ele está falando aqui para gente. Ainda comenta o seguinte, ó, in additional and annual inspection equal to the 100-hour inspection has to be performed. Então ele está falando aqui em adição a isso aqui, uma inspeção anual igual à inspeção de 100 horas, ela deve ser feita também anual, né, todo ano. Então, bateu de ano em ano, independente se ela voa 100 horas ou não, eu devo cumprir uma inspeção de 100 horas, é o que ele está falando aqui pra gente, beleza? Vou cumprir essas programadas aí 50, 100, 200 e assim por diante, mas mesmo que ela não tenha voado, tenha ficado em solo e passou um ano, eu tenho que cumprir
essa expressão igual a uma expressão de 100 horas, é o que ele está informando aqui. Ele fala aqui para a gente também, ó, que the following pages show a drain hole cart. Então ele está falando que as seguintes páginas mostram aí os furos de dreno, os cartões de furo de dreno. Tem a figura 1 e aí também os cartões de lubrificação, lubrification cart, na figura 2-3, 2 e 3, melhor dizendo, which can be used in connection with the checklist, que podem ser usadas em conexão com o próprio checklist. Vai ver, o checklist vai fazer alguma referência a essas páginas aí, a essas figuras, ok? Ele vai mostrar para a gente os furos de dreno, que devem estar desobstruídos, para não acumular água, nenhum tipo de sujeira, e os cartões de lubrificação também, os pontos de lubrificação de cada área específica. Ele fala aqui para a gente também no traço 2, ó, que eu tenho uma 25-hour inspection da aeronave, uma inspeção de 25 horas também. After the first 25 hours, a checks equal to the 100 hours maintenance checks has been performed, refere capítulo 5:20-3. Então, depois de 25 horas, um cheque igual ao de 100 horas deve ser feito também, deve ser performado, deve ser realizado. E ele manda buscar referência no capítulo 20-3. Então, anualmente eu faço um cheque igual ao de 100 horas e nas 25 horas também eu faço uma inspeção igual a de 100 horas para ver se está tudo ok com a aeronave, beleza? É isso que ele orienta aqui para a gente. No traço 3 ele já vem falando aqui para a gente, ó, que the maintenance checks describes in this chapter inclui. Então, o cheque de manutenção descrito nesse capítulo inclui all the scheduled checks, todos os cheques programados, which must be performed, que devem ser realizados, ok? Use the following, use os seguintes, scheduled and the lubricant chart, use os seguintes cartões de lubrificações das inspeções programadas. E que cartões são esses? São essas figuras aqui que ele mostra pra gente, ó. Então essa era a nossa aeronave, o monomotor Extra 200, aeronave de pequeno porte, para a gente ter um melhor entendimento aqui do nosso manual, ok? Essa figura aqui está mostrando pra gente, ó, no rodapé tem aqui o significado dela, drain and vent rollers. Então rollers aí é orifício, orifício de ventilação e drenagem, beleza? Então aqui, ó, número 1 pra gente, ó. Número 1 ele tem aqui indicando a localização do orifício. Que orifício é esse? Ele dá a legenda aqui pra gente, ó, que o número 1 é um root rib aileron, ok? Na raiz das costelas aí do aileron. Então aqui na raiz aqui do aileron, ó, temos umas nervuras aqui chamadas de costelas, né? E nessas nervuras eu tenho um orifício para drenar qualquer acúmulo de água, qualquer acúmulo de sujeira que vai ficar aqui. E esses orifícios devem estar desobstruídos. É comum, às vezes, acumular ali por causa de poeira e de óleo, criar uma borrazinha, criar uma massa que venha entupir esses orifícios. E nas minhas inspeções eu tenho que verificar e desobstruir, caso esteja entupido. E assim por diante. Ó. Então ele vem dizendo aqui, na número 2, por exemplo, root elevator, ok? Está aqui, ó, elevator para a gente é o nosso profundor. Já vimos lá nos nossos main parts aircraft, nas partes principais da aeronave, ok? Temos orifício na raiz do profundor. Número 3, root horizontal stabilizer, então estabilizador horizontal aqui também, ó, é esse. E do outro lado é o 3, ó, temos orifícios aqui também na raiz do estabilizador, para escorrer qualquer água que venha a se acumular. Stall harness transducer, então stall harness, transdutor aqui, ó, indicador de stall, fica na ponta da asa, ó, ok? Na ponta da asa, na frente da asa aqui, no bordo de ataque. Temos aí também o lower hood fin, então lower para a gente é a parte de baixo, ok? A parte de baixo da raiz do rudder é o nosso leme, ó, tá bom? Então estaria indicado em outra figura, não está aqui para a gente o número 5, mas é embaixo do leme aqui, ó, próxima posição 2 aqui. Lower hood rudder arms, o 6 também, ó, não vai estar nessa figura, também está falando do próprio leme. Wheel firing na carenagem, firing para a gente é carenagem,
O I vimos que é cubo, na carenagem do cubo de roda, a carenagem da roda, ok? E o 8 aqui, o nose ribs aileron, ok? Tá aqui, ó, na parte dianteira. Nose aí vai ser nariz pra gente, tá? Nas costelas do nariz, nas costelas dianteira do nosso aileron, beleza? Aí ele mostra aqui pra gente nos ring gaps, nos espaços aí dos ring. Ring vai ser onde a gente passa os pinos de fixação aí, as junções, as dobradiças do nosso aileron. E essa é a descrição pra gente que ele mostra aí dos orifícios que devem estar desobstruídos e devem ser verificados a cada inspeção, beleza? E aqui já é uma outra figura mostrando pra gente aqui, ó, lubrification share de 50 horas, cartões de lubrificação de 50 horas. Quais são as áreas que eu tenho que lubrificar e como eu vou lubrificar? É isso que ele está mostrando aqui pra gente. Então eu tenho que fazer uma leitura geral dessa legenda para eu entender aqui o que ele está pedindo. Então vamos lá começar aqui da parte superior esquerda. Ó. Aileron rounded bearing. Bearing para a gente é rolamento. Então no rolamento da parte do aileron, ele dá aqui, ó, as informações aqui, um X e uma bola. E vai mostrar para a gente lá. Ó, nos ailerões, tanto de um lado quanto no rolamento do outro. O X está aqui embaixo, ó. Como é que eu vou fazer essa lubrificação? Ou com 1000L7870, ok? É um óleo general, um óleo geral. Purpose é o objetivo. Low temperature lubrification, lubrificação a baixa temperatura. Então a parte do aileron não é uma área onde esquenta, diferente do óleo para a área do motor, ok? Eu vou usar aqui um óleo de baixa temperatura e ele está dizendo aqui para mim qual é a especificação do óleo. 1000L7870, beleza? Ele fala ainda do asterisco lá no aileron, ó. O asterisco está aqui embaixo, ó. Use this lubricant when parts have been disassembled. Use esse lubrificante quando as partes tiver sido desmontadas. Então toda vez que eu desmontar essa área do aileron, os meus rolamentos devem ser lubrificados com esse óleo aí de baixa temperatura, um óleo específico, beleza? Eu não posso usar o mesmo óleo para tudo, eu tenho que vir aqui na minha legenda e ver qual é o tipo de lubrificante adequado para aquela área. O que eu uso também nos rolamentos? Lá nós temos 3 símbolos, ó, o X, o asterisco e essa bola aqui. O X e o asterisco nós já vimos, e a bola aqui, o círculo, ele fala que é para utilizar o 1000G81322 Delta, ok? E o que é isso aqui? É um grease. Grease é graxa. Grease Lubrification Low Temperature. Graxa de baixa temperatura. E tem aqui o equivalente dele, ó, que é o Aeroshell Grease 22 Charlie, ok? Essa é a especificação geral. Qualquer graxa que atenda a essa especificação 1000 vai servir para o serviço. E ele dá aqui o equiparado ao Aeroshell Grease 22 Charlie, que deve ser o primeiro produto autorizado aí pelo fabricante da aeronave. Beleza, gente? Entenderam como é que é a nossa legenda aqui? Outro componente aqui, ó, Brake Fluid Reservoir. Então, reservatório de fluido de freio. Opa, a lubrificação dele é conforme o triângulo. Ele mostra aqui a posição onde fica, ó, no compartimento do motor, e a lubrificação do triângulo. Vamos ver lá o que é o lubrificante do triângulo? Triângulo é o 1000H5606, Hydraulic Fluid, o fluido hidráulico, que é o equivalente ao Aeroshell Fluid Forest, Aeroshell Fluid número 4, tá bom? Então é bem específico de cada área, por isso que eu tenho que fazer essa leitura aqui. Outra área para a gente aqui, ó, o Engine Oil, o óleo do motor. É o losango aqui, ó, então vem também no compartimento do motor, obviamente. E ele pode usar, ó, o 1000L6082, Engine Oil Grades, First, 50 horas de voo. Então nas primeiras 50 horas de voo é esse óleo aqui que ele vai usar, ó. Deve ser um óleo para amaciar o motor provavelmente. E depois o 1022-851 Engine Oil US Dispersante Grade. Então esse aqui vai ser um dispersante aí de contaminação da parte de qualquer tipo de limalha que possa estar no nosso motor, qualquer corpo estranho. Então um óleo mais específico aí que é utilizado depois, beleza?
Nós temos aqui também, ó, o Engine Controls, os controles do motor, vai usar também o X que nós já falamos. No governador, tanto o círculo quanto o asterisco, já vimos aí quais são as especificações. Os mixers, no misturador, mixer trolley, são as nossas manetes aí de mistura, ok? E temos ainda também aqui no land gear, center bolt, no parafuso central e no trem de pouso. E aqui quais são os lubrificantes que vão ser utilizados. Land gear bearing, os rolamentos do trem de pouso, tá? Vai utilizar aqui, ó, é o quadrado, ainda não falamos, esse primeiro aqui, o 1000L3545, Grease Lubricating Right Temperature. Então já é um lubrificante de alta temperatura, High Temperature, alta temperatura, ok? Então a especificação é outra, eu não posso passar uma graxa de baixa temperatura no local que ele considera que aquece, que deveria ser de alta temperatura. Ela não vai ter a sua eficiência, vai dispersar essa graxa e seu componente vai sofrer fadiga aí por falta de graxa ou por ela não ter as características necessárias para uma alta temperatura, por exemplo. É importantíssimo que eu não use qualquer tipo de graxa, qualquer tipo de óleo. Ah, qualquer graxa lubrifica. Não, tem que ser a recomendada pelo fabricante para aquele local. Por isso é importantíssimo a gente entender esse layout, entender a legenda e fazer a leitura disso aqui durante a manutenção. Beleza? Temos aqui ainda, ó, na parte superior esquerda, os nossos trim flaps rings. Então os trim aqui são os compensadores de flap. Os rings é a dobradiça aqui dos nossos compensadores de flap. E o trim lever bolt, os parafusos aí dos nossos compensadores também. Já tem a mesma manutenção, tá aqui os específicos deles. Tail wheel steering, tail pra gente é cauda, ok? Wheel nós já vimos que é roda, cubo de roda, e steering é direcional. Então aqui, ó, é a lubrificação aqui, no caso, é da roda da cauda direcional, ó, roda de bequilha aqui, essa rodinha traseira da aeronave, que é que vai servir para dar direção nela no solo. E temos também o torque tube bearing, o tubo de torque, que é o rolamento do tubo de torque, também vai receber a lubrificação aqui do círculo, que é uma graxa de baixa temperatura. Beleza, gente? Então é importante a gente fazer essa leitura e acompanhar passo a passo no nosso manual. Aqui vimos um cartão de 50 horas e aqui, no caso de lubrificação de 100 horas, ele vai aumentar os pontos ou utilizar outro tipo de lubrificante, vai depender do próprio fabricante, mas o entendimento é o mesmo que nós acabamos de ver aqui, ok? E aqui os cartões de inspeção, ó. Então nós temos aqui os operacional checks, os cheques operacional que esse fabricante colocou, inspections, as inspeções e cheques operacional. Nós temos aqui para a gente entender, ó, as specified, quando especificado, tá? Nem sempre vai fazer esses cheques dessa coluna aqui, ó, só quando especificado. Aqui nós não temos nada, por exemplo. Na outra coluna nós temos aqui, ó, it a cada 50 horas, it para a gente é cada, tá? Então a cada 50 horas eu tenho que cumprir todo que está com a bolinha aqui, ó. Todos esses aqui vão ser feitos a cada 50 horas. Na sequência aqui, it 100 horas, a cada 100 horas também eu tenho que cumprir esses que estão especificados aqui nesta coluna. Beleza? Aqui eu vou botar a data, date é data. A diferença aqui, ó, data pra gente é dados em inglês, tá? Data é dados e date é data. Serial number, o serial da aeronave que eu estou fazendo. Aqui, ó, mechanic, aqui vai ser a assinatura, o carimbo do mecânico. E na outra coluna, inspector, a assinatura e carimbo do inspetor, autorizando a aeronave, autorizando aí aquele serviço, dizendo que está dentro dos conformes, beleza? Então preciso da assinatura dos dois para estar de acordo com a legislação aí e estar liberando a aeronave para voo novamente. E aqui ele vem descrevendo quais são os cheques operacional. Ó. Número 1 aqui, ó, Start Engine, uma partida do motor, em accordance with the Pilot Operating Handbook, de acordo com o livro aí de operação do piloto, tá ok? O manual de voo. Aqui, ó, checks the fuel quantity indicator, para checar aí, para verificar
um indicador de quantidade de combustível, se está ok ou não. Lembrando que nós vamos ter diferença também de operational checks para functional checks. E aí eu tenho que estar lendo lá no manual. Na maioria das vezes, um cheque operacional é um cheque bem mais rápido, funciona ou não funciona. E um functional checks, eu vou querer dados qualitativos, se eu tenho diferença de um item para o outro. Por exemplo, um trem de pouso, acionei, baixou, travou, recolheu, travou. Tá ok, foi feito o cheque operacional. Um cheque funcional, ele vai ter que dar mais especificações aí, por exemplo, qual a pressão que está sendo utilizada, qual é o tempo que esse trem demora para descer, se está dentro do parâmetro do recolhimento, se ele recolhe no tempo normal, se está demorando 1 segundo a mais, 2 segundos a mais, enfim, algumas especificações dadas pelo próprio fabricante, beleza? Então, mais um operational checks aqui, ó, número 3, por exemplo, check your pressure and temperature, checar aí a pressão e a temperatura do óleo, check generator output, checar a saída do gerador, check magneto RPM drop, drop pra gente é queda, então checar se a RPM do magneto cai, aí quando está em 1800 RPM, aí ele fala ainda aqui, ó, always drop is 175 RPM, ele fala que é permitido uma queda de 165 RPM and no great difference between, ó, and no great quer dizer pra gente, não pode ser maior, a diferença não pode ser maior entre L mais right, left mais right, esquerda e direita. Então ele vai ter uma queda e a diferença não pode ser maior entre o esquerdo e o direito de 50 RPM. É isso que ele está falando aqui. Para checar a queda do magneto, quando tiver 1800 RPM, é permitido uma queda de até 175 RPM, porém a diferença do esquerdo para o direito não pode ser maior do que 50 RPM, beleza? Se um caiu 100, o outro não pode cair aí para 75. A diferença tem que ser no máximo de 50 RPM de um para o outro. Beleza? É isso que ele está explicando. Número 6 aqui, ele fala que num check ignition, para checar a parte de ignição, desligada, ó, na função desligada, que ela vai estar em off. Quando estiver a 1000 RPM, os ignitores vão estar desligados. For a short moment, num curto momento, ela vai se desligar. Ok? Check response of the engine by power set change, checar aí as trocas aí de potência do motor, ok? Se está indicando ok aí. Check the proper response a 1800 RPM, when change pitch, checar aí as hélices também, proper para a gente são as hélices do motor, verificar se a 1800 quando ela tiver change pitch, aí change pitch para a gente é troca de pitch, é cabral ou picar, subir ou descer, ok? Quando tiver troca de posição aí na subida, a 1800 RPM, checar aí se as hélices estão de acordo. E check idle speed is between 650 e 750 RPM. Checar aí se a velocidade idle para a gente é baixa velocidade, speed, idle speed, baixa velocidade. Se ela, quando está em baixa velocidade, o motor está em baixa rotação, se está entre 150 e 750 RPM. Beleza? Então é uns checkzinhos bem tranquilo, bem mais light, mas que eu preciso seguir esse checklist aqui, essa lista de verificação item a item, e vou ticando, vou dando aqui a minha rúbrica, dizendo que foi verificado e que está ok, de acordo com o próprio manual. E assim nós vamos seguindo todo o sistema. Aqui ele fala da parte do cheque operacional, aqui ele vai ser específico da parte de combustível, sistema Fuel System, sistema de combustível, e vem especificando cada cheque aqui também, drenagem do combustível, check acro and center tank attachment, checar aqui o sistema de acros e do tanque central, check booster pump, as bombas de reforço, check fuel filler caps, a tampa aí, filler caps para a gente, a tampa do bocal abastecimento, filler, fuel é encher, filler é enchimento, a bocal de enchimento de abastecimento do combustível, se ela está travando, ó, for security and proper operation, se ela está com segurança e operação apropriada, normal, e assim por diante. Nós temos aqui também, ó,
alguns significant items inspections, ok? E nosso SIT, os itens aí que vão requerer alguma atenção maior, são itens mais críticos, e ele dá uma área específica para a gente também aqui, ó. E aí ele vem explicando, aqui a cada 1000 horas de voo, ó, que os itens específicos de significância, itens de significante inspeção, devem ser realizados em adição a uma inspeção aí de 100 horas, ok? Então, quando dá 1000 horas de voo, eu tenho que pegar esses itens e fazer uma inspeção equivalente aí à inspeção de 100 horas. E aí ele vem dizendo para a gente aqui outras áreas. Ó, cada 1000 horas, por exemplo, ó, as áreas das asas, leading edge, que são os nossos bordos de ataque. Aí ele já bota aqui, ó, detalhado, ó, já é uma inspeção detalhada. Inspection, visual inspection detalhada, inspeção visual detalhada. Quanto aqui das superfícies, for erosão, quanto a erosão, scratch, que é qualquer risco, stone nicks, and impact damage, danos por impacto, beleza? E assim por diante, essas inspeções mais detalhadas. The bold top, o bottom na parte superior ou na parte de baixo as ligações, for dents, qualquer dente, cracks and delamination, se está dobrado, amassado, se tem algum dano aí de impacto ou delaminação do nosso próprio componente. Inspection ground rivets, visualmente, inspecione aí os rivets e rivets, visualmente também. Man spare section, spare é a nossa longarina, man spare, longarina principal. Seção da longarina principal também deve ser analisada a cada 1000 horas, que é a área que sofre maior esforço. Ok? Então a gente vai lendo detalhadamente aí, ponto a ponto, para que essa inspeção possa ser cumprida de acordo com o próprio manual. E aqui, no item 50, ó, no capítulo 5, na parte do nosso item 50, nós temos os nossos Unscheduled Maintenance Checks, os cheques aí de manutenção não programada, que é quando eu tenho algum evento aí extra, fora da normalidade, beleza? Como nós vimos aí. Quando que vai ser isso aqui, ó? Unscheduled Checks are only performed after abnormal. Então, quando tem depois de um evento anormal, ó, abnormal events. Esses cheques vão ser feitos quando eu tenho um evento anormal, beleza? E ele bota aqui pra gente, em destaque pra gente, ó, important, in case of abnormal events or any excedence of given limitation, em caso de evento anormal ou de exceder os limites da aeronave, load factor, fator de carga, never exceed speed, nunca exceder a velocidade. Então, se ele excedeu a velocidade, excedeu o fator de carga e outros casos, né? The manufacturer has to be contacted to find appropriate maintenance procedures. Então, se for algum caso desse aqui, de evento anormal ou exceder qualquer tipo de limite homologado para a aeronave, o fabricante tem que ser contactado, é isso que ele está falando, ó. The manufacturer has to be contacted, o fabricante deve ser contactado to find appropriate maintenance procedures, para procurar aí, para dar as dicas aí de apropriada manutenção, procedimentos apropriados de manutenção, beleza? Eu excedi qualquer tipo de limite homologado pela aeronave, eu tenho que contactar, deve ser contactado. É importante a gente ler aqui, the manufacturer has, tem que ser contactado, para ele indicar para a gente se eu preciso de fazer algum outro tipo de procedimento, ok? E ele continua aqui, ó, before the procedure describe in following code the subject changes. Então, que esses procedimentos aí descritos podem ser aí substituídos ou trocados. In case the double or visible damage performs a 100 hour checks per chapter, no capítulo 5, 20 e 30, in addition on the checks present below. Então ele está falando aqui que em caso aí de danos aí, de dúvidas ou visíveis danos aí quando for fazer os cheques de 100 horas,
pode ter aí também apresentando os cheques abaixo, ele daria outros cheques que estariam presentes nessa parte de 100 horas aí também. Então aqui ele já vem descrever para a gente, ó, os tipos de unscheduled maintenance checks, os tipos de cheques aí que são fora da normalidade da aeronave. Nesse caso aqui, ó, violent stop of the engine, violenta parada aí do motor, ok? Propeller strike, ou seja, impacto na hélice, e o motor tem uma parada brusca, e aí ele vem detalhando para a gente aqui, quando isso ocorrer, o que eu tenho que fazer, ó? In case your propeller had struck in the ground or the engine, então em caso aí de impacto da hélice no solo, ou o motor has been stopped violent, ter sido parado aí violentamente, então uma carga aí de choque aí que travou o motor, por exemplo, the complete engine has the disassembly and checked by authorized company. Então quando isso ocorre, o motor deve ser completamente desmontado, disassembly, desmontado e checado by a authorized company, por uma companhia autorizada, por uma empresa autorizada, beleza? The crankshaft might be damaged, então tem que ver se o eixo aí foi danificado. Also refer the last issue of Lycom SB 201. E também tem que buscar referência no última revisão do boletim aí desse SB 201 da Lycom, que é o fabricante. Tem que ver o que ele diz quando acontece aí uma parada violenta do motor. Esse boletim 201 vai nos dar informações. Então veja que está sempre amarrado de um manual com boletim de um AD, de uma diretriz de aeronavegabilidade, com informação de outros detalhes do manual, para que a gente tenha uma riqueza de informações de como devemos proceder. The propeller has to be checked and repaired by authorized company according to MT propeller instructions. Então, a hélice, propeller hélice, a hélice deve ser checada e reparada por uma empresa autorizada de acordo com a instrução da hélice MT, que é o nosso manual. Ok? O que ele fala aqui embaixo. Ó. Referência do MT Propeller é o Operation and Installation Manual. Ok? É isso que ele faz referência para a gente. Então, em caso de parada brusca do motor, esse é o procedimento descrito que deve ser seguido. E de outra aeronave, eu tenho que buscar lá no capítulo 5-50 como proceder para a aeronave em questão, ok? Outro item para a gente aqui, ó, hard landing, um pouso duro, ok? Um pouso com impacto. E ele fala aqui também que depois de um pouso extremamente duro, ou de um pouso aí com carga não usual, não comum, os trens de pouso deve ser feito um cheque de acordo aí com os seguintes eventos para buscar aí óbvios sinais de danos óbvios. Então tem que olhar ali para ver se tem vazamento, se amassou alguma área, é isso que ele vem falando. If there are indication that structural part and damage, se alguma parte indicar, alguma parte estrutural indicar danos, the manufacturer has to be consulted for possible and suitable repair methods. Então, se eu encontrar algum dano aparente aí na parte estrutural, o fabricante deve ser consultado para possíveis consertos ou métodos de reparo no trem de pouso, ok? E aí aqui ele dá também mais um checklist, ó, no caso aí de pouso duro, o que eu devo examinar, quais são áreas que eu tenho que olhar, o que eu devo procurar. Então, houve um evento aí de pouso duro e ele fala para mim aqui, ó, detalhadamente, ó, examine land gear mounting clamps for defects. Examinar aí, o mounting clamps são os grampos do montante do trem de pouso, onde ele é fixado, o mancal de fixação dele. Quanto a defeitos, ó, cracks, rachaduras, deformes de áreas e deformação nas áreas. Checks clamps, bolts of the land gears for cracks, replace when necessário. Checar aí os parafusos, se eles foram quebrados, ok? Se estão partidos, se estão trincados, e substituir quando necessário. Replace when necessário. Examine wheel track and wheel base
and check if measures correspond of value given in chapter 6.10-1. Então examine aí os cubos de rodas e a base aí da própria roda e cheque aí as medidas correspondentes se estão batendo de acordo com esse capítulo 6-10-1. Remove check fines for delamination, remover aí as carenagens da roda aí, né? No caso de delaminação, deformação and cracks ou trincas aí, rachaduras. Check the land gear spring, checar a mola, spring pra gente é mola, land gear trem de pouso, spring, a mola do trem de pouso, for delamination, quanto delaminação, deformação, rachaduras ou trincas, e especialmente a área do eixo, ok? De fixação do eixo, que é onde vai sofrer o maior impacto. Check fuselage structures in the area of land gear, attach for deformation craft. Então ele manda você verificar também aqui as áreas das estruturas do trem de pouso da fuselagem, onde ele é fixado quanto a qualquer tipo de deformação. Então, num pouso pesado, o trem de pouso tende a entrar na aeronave, né? E aí ele dá uma riqueza de informações onde eu tenho que verificar. Aqui já é um outro cartão, ó, no caso de engine fire, no caso de fogo do motor. Como eu devo proceder? After an engine fire, no caso depois do fogo do motor, perform a check is described in the following. Fazer e realizar um cheque de acordo com o seguinte: for the major evaluation, consult the manufacturer before the aircraft is input back into serviço. Então ele manda aqui para a gente que para a evolução dos danos aí, consultar o fabricante antes de colocar a aeronave em serviço. Ó. Before para a gente é antes. Before aircraft, antes da aeronave, is put back into serviço, antes da aeronave entrar em serviço novamente. Então, mais uma vez, um checklist aí, uma lista de verificações para a gente acompanhar no caso de fogo no motor. E assim sucessivamente, ó, cada tipo de evento anormal, aqui um lightning strike, que é no caso de impacto por raios, ok? Pegar uma chuva de relâmpago, por exemplo, eu tenho vários pontos que eu tenho que verificar também para saber se essa carga queimou algum tipo de componente, danificou rachou algum item qualquer, tudo isso eu tenho que verificar. Então, o que ele mostra aqui pra gente, ó, check engine accord Lycoming service bulletin 401, então checar o motor de acordo com o boletim de serviço da Lycoming, do próprio fabricante, número 401, check the skin of the strike areas for burns and melts, checar a área quanto a queimaduras, ok? Inspection bolt fasteners, bearings and ground bolt lead for burns and melts. Então verificar aí os parafusos, ó, bolts, parafusos, fasteners, prendedores, em geral, parafuso, rebite, bearings, rolamentos, and ground bolt, and as fixações de massa, e os fios massas, quanto a queimadura ou se ele está esfumaçado, se ele está com algum aspecto aí de que sofreu dano. Check the electrical system, checar o sistema elétrico, with running engine, fazendo um giro do motor, for correct operation, para ver se ele está numa operação correta. Check the avionic and antenna for correct operation, checar aí as partes de aviônicas e as antenas sobre a correta operação, e checar o magnetic compass, é a bússola, checar a bússola também quanto à indicação correta. Então, o impacto por raio pode gerar diversos tipos de danos e eu preciso acompanhar aí numa lista genérica aqui. Beleza, gente? Deu para a gente ter bastante informação aqui. Dá uma estudadinha no nosso vocabulário para a gente não ficar perdido aí, tá? E por último, nós temos aqui os nossos Flight Line Inspections. A inspeção em Flight Line é linha de voo. Na linha de voo, quando essa aeronave está disponível para voo, está voando normalmente, não teve nenhum tipo de pane, mesmo assim eu tenho que cumprir as minhas inspeções. É o que fala aqui, ó. These checks incluem pre-flight. Então, esses checks incluem pre-flight, pré-voo, and post-flight, pós-voo checks. Então, eu tenho que fazer cheques de pré-voo e pós-voo. As
They are described in section 3 and 4, conforme descrito na seção 3 e 4. Que seção é essa? São a seção de procedimentos de emergência, emergency procedures and normal procedimentos normais. Of the Pilot's Operation Handbook, do manual de voo aí, do handbook, do livro do piloto. When the aircraft is in operation, perform checks daily. Então, quando a aeronave está em operação, eu tenho que realizar esses checks diariamente, pré-voo e pós-voo da minha aeronave. Beleza? Muita informação, muita coisa para a gente ler. Dá uma olhadinha no nosso vocabulário com calma, para a gente poder passar para o próximo passo, ok? Aqui, ó, falando sobre, até agora falamos do manual de aeronave de asa fixa, né, do monomotor aí, do Extra 200, e aqui do manual da Hobbs, só para a gente ter uma ideia como é bem similar, é bem padronizado, eu consigo ter o meu entendimento geral também. Falando do capítulo 5, Maintenance Manual, fabricante Robson, e o modelo é o R66. Preciso me acostumar a fazer essa leitura geral. E aqui é a mesma coisa, seção traço 10, ele fala sobre Life Limited Components, componente de vida limitado, os tempos de vida desse manual. Aqui, ó, Time Service Record, registro dos tempos de serviços, Retirement Procedures, procedimentos de retirada desse item de serviço. No 20, ó, ele fala para a gente também dos estilos de maintenance and inspections, o que a gente acabou de ver aí detalhadamente, beleza? As inspeções e manutenção programada. No 30 aqui ele já faz essa separação, ó, Standard Inspections Criteria, os critérios de inspeção dos padrões de inspeção padronizadas, porque nós temos alguns itens críticos na asa rotativa, como aqui, ó, o Ball and Rolling Bearing, os rolamentos aqui, e os balls são umas pequenas bolas de encaixe das nossas rótulas dos links, nós vamos ver mais adiante, são itens críticos, como aqui, ó, push-pull tubos, os tubos aí que vão fazer as conexões dos pedais e dos manches, ligando no mastro principal, e vai ligar lá o comando das nossas pás do rotor principal, por exemplo. Então, não são feitos por cabos, são tubos de push-pull, de puxa e empurra, que ele tem que fazer o movimento tanto indo quanto voltando. Então, são itens críticos e precisam de uma inspeção padronizada. Rod end and spherical bearings, rolamentos esféricos aqui, e os rod ends são os terminais aí também dos links, como nós falamos. Elastomeric bearing, rolamentos elastoméricos, que são os rolamentos de uma borracha especial, precisa estar sendo acompanhado o tempo todo. E no caso aqui também, Telatemp Indicators. As indicações de Telatemp aqui são uns adesivos para marcar a temperatura, para saber se houve alguma sobretemperatura de alguma área, por exemplo, ok? Está aquecendo demais. Então tem que ter um acompanhamento desses Telatemps aqui também. Do 40 ele fala aqui, ó, sobre Operation Checks for 100 hours, 100 horas aqui, Annual Maintenance and Inspection, as inspeções de manutenção anual também. E aí ele divide aqui, ó, em ground check, check no solo, run-up é quando eu for fazer o giro do meu motor, e flight check, check de voo. Então faço check no solo, faço check de giro e faço check aí durante o voo da aeronave também, que está saindo de manutenção. Temos também inspeções de 100 horas, inspeções anuais, inspeções de 2.000 horas, ó, manutenção e inspeção de 2.000 horas, e manutenção e inspeção a cada 12 anos também, ok? Tem que estar sendo acompanhada aí. Então, é informação muito parecida com a que nós acabamos de ver, só faz o detalhamento aí dos seus sistemas. E no caso aqui ele tem também o traço 60, ó, a Special Maintenance and Inspection. Opa, manutenção especial. O que são manutenções especiais aqui? É o que nós vimos lá, que é o não programado aqui, ó. Tail Skid Strike. O que é Tail Skid Strike? Tail nós já vimos que é cauda, ok? Skid vai ser como se fosse o trem de pouso. Então ele está falando aqui de impacto. Strike para a gente é impacto. Impacto do skid cauda. O helicóptero ele tem uma
um pequeno reforço ali que vai encostar para proteger o rotor principal. E quando você tiver algum impacto, que não é programado obviamente, eu tenho que fazer uma manutenção especial, uma inspeção especial. Tail Rotor Strike, impacto aí no rotor de cauda. Man Rotor Strike, man é principal para a gente, rotor. Então, impacto do rotor principal, quando as pás chocarem com algum componente aí, por exemplo. Rotor Engine Overspeed. Overspeed é sobre a velocidade do motor, engine ou do rotor, ok? Hard Land, pouso pesado aí também, igual nós vimos. Die Penetrant Specification. Então ele dá aqui a especificação aqui, ó. Die Penetrante é líquido penetrante. Inspeção por líquido penetrante é um tipo de inspeção que a gente faz para encontrar trinco em material, por exemplo. É também uma inspeção para ele considerada especial, ok? Inspeção de corrosão, ó, de acordo também aqui com essa parte aqui, ó. Upper frame é na parte superior aí da célula, ok? Man Rotor Gearbox Overtemp Illumination, iluminação quando acender a luz de overtemp da gearbox do rotor principal. Man Gearbox Ship Light Illumination, chip aqui vai ser o chip detector, a iluminação da luz do chip detector, que indica que tem limalha na gearbox principal, na caixa de engrenagem principal. Isso é muito preocupante, ok? Se acender ali essa luzinha, é necessário fazer uma inspeção especial aí, para entender o que está acontecendo. Da mesma forma, na Tail Rotor Gearbox Ship Light Illumination, se iluminar a luz de limalha na gearbox da caixa traseira. Então está tendo alguma limalha, está soltando algum tipo de metal, isso aí significa degradação de algum componente e pode travar a caixa de engrenagem e podendo até gerar a queda da aeronave. E tem também a Main Rotor Gearbox Filter Bypass Illumination Indication, indicação de filtro entupido. Bypass é quando abre aí uma derivação, abre uma linha alternativa devido ao filtro entupido. Então, se houver indicação de filtro entupido, eu tenho que verificar por que está havendo esse entupimento e não está havendo a filtragem adequada do óleo. Tudo isso são cartões especiais nesse helicóptero aqui. E aí ele vem descrevendo a mesma coisa para a gente acompanhar os mesmos itens, as mesmas orientações sobre como proceder no caso de algum tipo de inspeção. Então, Life Limited Component, vida limitada de componente, vai dar o tempo aí, e ele fala aqui pra gente, Time in Service Record, registro aí do tempo de serviço, que é importantíssimo. E olha o que ele fala aqui, ó, It is the operator's responsibility to maintain a record of times in service for engine, airframe and all life limits components. Então ele está falando aqui que o operador, the operator, o operador é o responsável pela manutenção, por manter um registro do tempo de serviço de motor, da célula e de todos os componentes que têm uma vida limitada, que tem que ter uma vida controlada. Então, se o operador é responsável, ele está deixando claro aqui que ele dá uma validade do seu material. O motor voa 3.000 horas, desde que o operador faça todos os procedimentos de acordo com o manual, lance os registros, faça as inspeções, faça as manutenções de acordo com a orientação do fabricante. Por isso que ele deixa claro aqui que o operador, que é o responsável por manter esses registros e a manutenção desses equipamentos. Beleza? Gente, ficou alguma dúvida aí? Algum comentário? Entre em contato com a gente aí que a gente vai esclarecendo para que a gente tenha o melhor rendimento possível, ok? Acredito que temos bastante informação aqui. Eu vou passar uma listazinha de exercício baseada nos próprios capítulos 5 dos manuais da aeronave. Então, estou enviando para vocês também aí, ó, além desse nosso conteúdo aqui da nossa aula, estou enviando também esse conteúdo aqui, ó, que é o Service Manual, Manuais de Serviço do Extra 200, que é essa nossa aeronave. Então, o capítulo completo, são 35 páginas aí, ó, para que você venha estar lendo com bastante calma, vendo como isso é organizado, como isso está padronizado
E se surgir qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Eu quero que você dê uma lida geral, item a item aqui nas inspeções, para a gente ir ganhando familiaridade com os componentes. Ah, professor, mas talvez eu não vá trabalhar com essa aeronave. Provavelmente não vai, mas as outras aeronaves que você vai encontrar, a descrição é bem padronizada, é bem parecida. Vale muito a pena eu dar uma lida com atenção, com carinho, nessa lista de inspeção aqui dessa aeronave, ok? Então está bem explicadinha, está bem separada, vai dando uma olhadinha com calma aí, que vai enriquecer muito o seu vocabulário de inglês, e é lendo, praticando, que a gente vai aprendendo aí o conteúdo. E vou passar um exercício básico também a respeito desse manual. Então estou enviando aí o manual dessa aeronave, estou enviando esse aqui também, ó, que é o capítulo 5 do Robson 66, ok? Também todo dividido aí, ó, com as inspeções, dá uma olhada como ele organiza de uma forma um pouco diferente, mas que é uma leitura também muito similar ao que nós vamos ver no monomotor. Esses daqui são os terminais que a gente estava falando, ó, os rod ends, os ball bearing aqui, ó, os rolamentos em forma de bola, ok? Que no helicóptero é sempre crítico, qualquer folga aqui, ó, os rod ends aqui em cima, ó, essas folgas aqui que são críticas e que derrubam muito a aeronave, um somatório de folgas num link desse aqui, por exemplo. Então precisa acompanhar isso bem mais de perto, por isso ele é detalhado no próprio manual. Aqui, ó, são os elastomic bearing, os rolamentos elastoméricos, são feitos de uma borracha especial, ó, que sofre detalhes, telatempos aqui que nós falamos. Então tudo isso vai aí para você olhar com calma e dar uma lida também atenciosa aí, porque é muito valiosa essas informações daqui, independente se você for trabalhar com esse helicóptero ou com outro tipo de helicóptero, tem bastante informação padronizada e similar aqui, beleza? Então dá uma lida aí também, e vou passar uma lista de exercícios também sobre o Robson 66, para a gente consultar esse manual aqui, e a gente ficar fera nesse conteúdo. E vai também um outro manual aqui, do Jet Hand, do 206, que é a aeronave da Bell, também o capítulo 5, para você fazer uma comparação entre os três e verificar a similaridade, a quantidade de informação bem parecida, e cada um vai adicionar um pouquinho a mais na sua vida aí, no seu conteúdo profissional. Beleza? E também vou fazer um exercício e passar para que vocês acompanhem e vejam aqui nesse manual, que também dá a lista aqui, ó, dos task card, ó, Special Task Description, descrição das tarefas de inspeção. Então vem detalhando cada capítulo da DataSem, ó, cada um vem de uma forma que ele acha melhor explicativa, mas você vê que o entendimento geral é o mesmo. Tem bastante informação aqui também, ó, separado por área, por capítulo, para que você não fique perdido e consiga ter uma orientação muito boa. E esse aqui no final, ele vem dando aqui no caso dos cartões, ó, como que isso deve ser registrado. Então vem aqui data de referência, tarefas, descrição das tarefas, ó, data, peso da aeronave, facilidades, serial do helicóptero, registro dele, total de horas que ele está, assinatura, performance aqui de 100 horas aqui das inspeções, e aí ele vem dizendo aqui a mesma coisa, ó, inicial o mecânico e outra pessoa que vai assinar, provavelmente um inspetor assinando do lado também. O que você deve verificar? Ó, na cabine, no interior da cabine, todos os itens que devem ser verificados e assim por diante. Dá uma lida também com calma, é muito conteúdo aqui para você ir treinando o seu inglês, tá ok? Quem treina forte tem facilidade durante a luta. Essa aqui é a regra do jogo. Então treina legal, dá uma lida um pouquinho cada dia, vai ganhando detalhes aí, ó. Temos aqui a parte do tanque aqui, parte da verificação das bombas. Desculpa, gente. Os filtros e assim por diante. Então dá uma olhadinha também, está seguindo o manual, e eu vou passar um exercício para a gente estar acompanhando aqui. Beleza, meus amigos? Espero que tenham gostado aí. Vamos trabalhar bastante esse conteúdo. E até a próxima aula aí, se Deus quiser. Um grande abraço.